pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui retornando com Conectados pela Fé, aqui no estúdio da Startcast. E hoje eu estou com 3 convidados aqui abençoados, que já tem algum tempo que eu estou aguardando para receber eles aqui, que é o pastor Sérgio Luiz, de Belo Horizonte. Seja bem-vindo. Uma honra estar com vocês aqui, gente. Pastor Daniel, da IBN Nova Geração. Estive com ele lá ontem, lá na igreja, uma bênção. Amém. Estou aqui também com o jovem Rômulo, meu amigo, meu parceiro, meu sócio, meu camarada, parceirão de longas datas aí, né, meu filho? É verdade. Vamos que vamos, Deus vai dar muitas oportunidades ainda. E hoje a gente vai bater um papo tranquilo, um papo abençoado, que eu sei que Deus tem muito para entregar aqui hoje para nós e para vocês que estão nos assistindo nesse momento. Quero dizer que você é muito importante para o nosso Deus, importante para nós, e que esse projeto e que o que for ministrado aqui vá de encontro ao seu coração e que você possa ser transformado, impactado aí pelo aquilo que vai ser explanado aqui hoje, tá? Estou muito feliz e Deus abençoe e aproveite bastante, porque aqui nós temos grandes homens de Deus, cheios da presença dele, e eu sei que ele está aqui neste lugar, tá? Eu quero pedir agora aqui para o pastor Sérgio Luiz fazer uma oração para a gente começar aqui. E tem que estar no ar, né, pastor? Verdade. A oração para começar. Amém. Fica à vontade, pastor. Amém. Pai, nós adoramos o teu nome, exaltamos o Senhor, pedimos ao Senhor que a graça preciosa esteja sobre nós e sobre quem nos ouve. Que seja um tempo abençoador, que seja um tempo restaurador e rejuvenescedor de forma espiritual, física e profissional. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos nossos ouvintes, nos dando graça para falar e graça para ouvir. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É a oportunidade de cada um contar um pouquinho da história aí, né, pastor Sérgio? Começar pelo pastor Sérgio, contar um pouquinho da história, como Deus chamou o senhor para o ministério e como o senhor tem lidado com esse chamado. Acho que foi bom você ter começado pelos mais velhos, né? Rapaz, e o homem não tem um fio de cabelo branco. Rapaz, Isso lógico. Mistério. Existe um nuguete aqui, né? Lógico. Nuguete. São 60 anos, né? 40 de ministério, né? Eu tive uma experiência muito especial, muito poderosa com Deus, muito cedo na minha vida. Eu, da tenra idade, entreguei minha vida a Cristo, tive um encontro transformador com Ele. Congreguei há muitos anos em uma igreja em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou mineiro, daqueles que come queijo, né? E etc. Mas você trouxe o queijo hoje? Não, hoje não tem queijo. Hoje não tem, não posso bater então. É verdade. Então pronto. Amém. Na verdade, tem trazido, Rômulo, mas assim, agora, hoje aqui, tomara que o queijo seja espiritual, né? Seja um banquete para nós, né? É verdade. E aí eu tive essa experiência, sabe, Rômulo, com Cristo. E ele me salvou, me tirou das trevas, me transportou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a gente precisa compreender que quando é salvo, a gente não é salvo do inferno, é salvo para Deus. Né? Às vezes a maioria das pessoas estão ocupadas em ficarem livres do sofrimento, mas não andarem com Cristo. E o nosso objetivo é fazer com que as pessoas andem com Cristo, porque foi isso que mudou minha história. Andar com Cristo, servir a Cristo. Ele se tornou não o meu salvador, e isso já seria suficiente, já seria maravilhoso. Mas ele tornou mais do que o meu salvador. Ele é mais do que meu salvador. Ele é o meu Senhor. Ou seja, ele é o meu dono. Ele é a autoridade absoluta. Ele é aquele que dirige, que orienta, que conduz. Os meus valores hoje precisam ser valores que honrem ao meu Deus. Porque, de fato, eu saí de um reino e fui pertencer a outro. Então, o que significa estar em outro reino? Significa estar sobre o governo de alguém. E eu estou sobre o governo de Deus, onde é Deus que estabelece os seus princípios, a sua vontade. E aí, consequentemente, eu tendo entendimento, revelação a respeito disso, eu passei a servir a Deus. E servir a Deus muito cedo. Eu servi a Deus desde a minha mocidade. Então, eu trabalhei na igreja já como presidente de mocidade. Isso tem muito tempo, dá para ver, né? E trabalhei como líder de mocidade. Depois eu fui, então, para o ministério. Eu fui ordenado para o ministério aos 20 anos de idade. E aí, então, comecei a envolver no reino de Deus, a estender o reino de Deus, a fazer aquilo que Deus ordena, né? Não é um pedido de Deus, é uma ordenança, né? Da grande comissão. E é bom saber quem está nos assistindo agora de que nós não somos chamados para uma grande omissão, mas para uma grande comissão. E a grande comissão não é obrigatoriamente, necessariamente, unicamente pregar a Cristo para as pessoas, mas formar discípulos. E eu estou nessa caminhada aí já há 40 anos. E eu espero que Deus me dê saúde e oportunidade para que a gente continue a fazer isso. Inclusive para quem está nos assistindo agora, quem sabe se torne a partir de hoje um discípulo.
um aluno de Cristo. É isso. Aí, né? 60 anos, mas com corpo e jeito aí de 35, 40. Rapaz, obrigado pela generosidade. Agora que as barbas já estão aqui, né, pastor Daniel? A gente já tá meio complicado, né? Verdade. E o senhor, pastor Daniel? Primeiramente, graças e paz Amém. a todos que estão aí nos ouvindo também. Dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, participando desse momento tão especial, conhecendo pessoas tão especiais. O pastor Sérgio Luiz, um amigo já. Eu não posso falar assim que desde quando eu nasci de novo, então vão pensar que ele é um pouquinho velho, mas não é. Assim, cada um tem uma história de conversão, né? Eu me converti no ano de 99 para 2000. E, infelizmente, cada um chega de um jeito, né? Eu, infelizmente, já tive envolvimento com drogas, né? E talvez tenha alguém aqui assistindo ou conhece alguém que tem esse envolvimento também. Mas esse é um momento que a gente chega numa bifurcação na nossa vida que você vai ter que escolher, ter que tomar uma decisão. Eu confesso que eu achava que para mim não tinha mais jeito. Mas depois que eu descobri que é Jesus que vem ao nosso encontro, é Ele que nos escolhe. E Ele me escolheu. E eu aceitei o plano, como o pastor Sérgio disse, o plano não de ser apenas um salvador. Eu percebi que por mim mesmo, por todo o meu esforço, eu não conseguia sair daquilo. E o dia que eu tomei a minha decisão, entregar minha vida para Jesus, eu vi que alguém assumiu o controle. Eu entendo que a partir daquele momento, então, ele se tornou meu Senhor. Eu tenho 26 anos convertido. No começo da minha fé, o pastor Sérgio sabe disso, na época tinha fita cassete. Talvez você que está assistindo ainda nem sabe o que é isso, mas é uma fita cassete que existia na época, era o instrumento de Deus. Eu lembro que no ano 2000, eu casei em 2001, casado, há 25 anos com a minha esposa, maravilhosa, tenho 2 filhas maravilhosas, todas servindo ao Senhor. Eu cresci naquela época lá ouvindo as pregações do pastor Sérgio Luiz, né? Alguns temas que me marcaram até hoje. Então, eu louvo a Deus por isso, não me arrependo, e dizer que eu não falo que só a melhor, foi a maior decisão da minha vida. Uau. É a maior decisão que qualquer pessoa possa tomar. Eu não estou falando aqui de placa, de igreja, eu sirvo ao Senhor na Igreja Batista, mas Deus ele é muito maior do que isso. Então eu sou muito grato a Deus durante esses 26 anos que Deus tem feito, e eu sei que ainda estou no processo de acabamento é um pouquinho mais demorado. O bruto Deus ele já tira, coloca no chão e começa e tal, mas os detalhes é igual uma obra. Uma obra, quem trabalha com arquitetura, com design, sabe como que é. São os detalhes. Ali são ajustes, né? São arestas que Deus vai moldando. Ontem mesmo nós tivemos uma ministração ali, no aniversário da nossa igreja. Hoje, eu como pastor, nunca sonhei ser pastor. Para mim, eu só queria ser salvo, casar. Eu queria casar, estava na urgência, queria casar. Falei, meu Deus, eu não posso ficar sozinho. Eu não sabia o que era ser o celibatário, né? Mas eu nem queria saber. Vai recebendo, Vale. Então, o que eu queria Jesus. Eu troquei relacionamentos que eu gostava. Eu troquei amizades. Eu troquei tudo por causa de Jesus. Uau. Literalmente, eu me apaixonei por Cristo e graças a Deus, cada dia que passa, eu sou mais apaixonado por Ele. Então eu não quero que isso nunca morra na minha vida. Eu sei que ao longo da nossa trajetória, a gente se decepciona com pessoas, com igreja, com a gente mesmo, né? Luta, dificuldade, mas hoje eu entendo que os problemas, na verdade, eles são plataformas que Deus vai usando para nos promover, para nos abençoar. Então, eu sou muito grato a Deus. Olha só o privilégio que eu tenho hoje de estar sentado aqui nessa mesa, desses homens de Deus, né? Olha que privilégio. Então, assim, Deus tem abençoado muito, né? Mas, assim, eu quero dizer para você que talvez Deus coloca no momento certo, na hora certa, né? Talvez sua vida tá um pouco meio nebulosa, algumas coisas que você não consegue enxergar. Eu estava desse jeito. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi que existe uma soberania maior, existe um plano maior, existe um futuro, existe algo maior. E quando a gente começa a identificar isso, nós vamos descobrindo quem nós somos em Deus. E isso, para mim, é uma das maiores chaves, porque você não tem que provar mais nada para ninguém. Você só tem que assumir o seu papel de identidade de filho, né? Nós saímos de um império, estamos num reino. E esse reino tem um rei. E nós servimos esse rei com forma intensa, apaixonada cada dia mais, submetendo, né? E Deus tem abençoado. Eu louvo a Deus por isso. Hoje, o pastor da IBN Nova Geração, há 9 anos, né? Estamos ali. Ontem nós completamos já 1 ano de emancipação, mas 12 anos de história que tem. Começou com uma célula na casa do irmão, aquela igreja. E Deus, até então, tem nos abençoado. Hein? E obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Amém, pastor, amém. E aproveitando aí a fala do pastor aí, né, sobre
pessoas que às vezes se decepcionam, né? Com ministérios, se decepcionam na caminhada. Eu andei pregando, discipulando pessoas, evangelizando. E, pastores, eu notei que uma grande porcentagem dessas pessoas eram pessoas que já beberam da água, que já passaram pela fonte, mas por algum momento, por alguma situação que aconteceu, elas acabaram abandonando a fonte. Né? Saíram da igreja. Então, o que eu mais encontrei, mesmo assim, uma porcentagem muito grande de pessoas desviadas, que deram mais trabalho para retornar do que as pessoas que nunca tinham ido para a igreja, nunca tinham aceitado Jesus, né? E hoje eu queria falar com vocês, conversar sobre isso, a gente poder explanar um pouco, né, sobre essa situação que acontece muito nas igrejas. E eu tenho certeza que eu tô com duas pessoas que vão trazer luz para a vida dessas pessoas. Porque muitos estão decepcionados, magoados, entristecidos, amargados por decepções que passaram no decorrer do tempo. E porque eu acredito assim, que existe a conversão e existe também um tempo de preparo para aquela pessoa. Né? Você vai ganhar, você vai pregar para um traficante, você ganha ele para Jesus, só que ele veio com uma cultura totalmente bagunçada. Ali da sociedade, né? Ele aprendeu que fazer o errado era o que era certo. Então, essa pessoa, quando você traz ela para Jesus, né, apresenta para ela a luz, o caminho que é Jesus Cristo, ele precisa de um tempo, de um processo para essa pessoa ela ser moldada. Né? E o que eu vejo que falta muito é as pessoas terem paciência e entender que se no meio do caminho essa pessoa murmurecer e querer desistir, não é porque ela não aceitou Jesus, não é porque ela não quer viver com Jesus, não é porque ela não quer deixar o que é errado, é porque ela não está preparada para viver, né, a plenitude, né, que Deus tem preparado para ela. Então, com esse cuidado, eu queria pedir para vocês trazer o conhecimento que vocês têm em relação a isso, porque vocês são pastores, cuidam de pessoas, sabem que tem pessoas que estão vivendo isso, né? Estão certas elas? Não, porque como que eu vou sair do caminho de Deus? Né? Mas precisam de ajuda. E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso, para explanar sobre isso. Estou com o Rômulo aqui também, que é meu parceiro, ele vai estar também perguntando também. Né, meu amigão? Fique à vontade. Aqui nós estamos aqui para contribuir com o reino de Deus. Nós estamos aqui para o bem próprio, nós estamos aqui para exaltar o pastor Sérgio Luiz, né, pastor Daniel, nem o Romulo, nem o Éder. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Então hoje eu acredito que vai ser um dia de muita palavra boa e de muita libertação para vocês que estão nos assistindo aí. Se prepara, que hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Amém. Quem vai começar? Pastor, vamos lá. O senhor foi nos dons, né? Para mim, com os seus jovens, estou começando a caminhada agora, tem uma longa caminhada aí. O que o senhor recomenda para a juventude de hoje para começar também a fluir nos dons? Não só no de profetizar, mas sim também nos outros, né? Porque as pessoas acham que os dons é só o de profecia, mas tem vários outros dons. O que o senhor daria de recado para nossa juventude hoje? Olha, é muito importante a ideia de que aquilo que atrai e aquilo que é essencial. Normalmente nós ficamos ocupados e não eficazes, exatamente porque nada de errado em você buscar aquilo que é extraordinário, aquilo que é sobrenatural, os dons que realmente podem abençoar a vida de muita gente. Mas eu entendo que uma das principais coisas para que hoje todo jovem possa se comprometer é justamente com o dom de misericórdia. É exercer o cuidado para com aqueles que chegam. Porque, infelizmente, nós podemos estar focados, na maioria das vezes, nos aplausos, nos holofotes, naquilo que traz credibilidade, mas pouco com aquilo que realmente agrada a Deus. Porque, de fato e de verdade, é imprescindível que a igreja volte à sua origem. Qual é a sua origem? Se importar com o que se importa. O que importa de verdade para Deus não é um milagre, mas é uma transformação. Quando Jesus fazia alguma coisa, Rômulo, ele não fazia para mostrar o que ele fazia, o que ele faz, mas quem ele era. Deixa eu tentar explicar melhor. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, não é para mostrar que ele ressuscita, é para mostrar que ele é a ressurreição. Quando ele abriu os olhos do cego, não é para mostrar que ele cura o cego, mas para mostrar que ele é a luz. Quando ele operava alguma coisa, não é com o intuito de mostrar o que ele fazia, mas quem ele era. Então, se nós estamos com o objetivo de revelar o que ele faz, nós estamos partindo de um princípio errado. Nós precisamos de partir de um princípio de quem ele é.
Ele é, ele não faz. E porque ele é, ele faz. Há uma grande diferença sobre isso. E nós precisamos de restaurar, de resgatar esta realidade espiritual. Porque hoje o foco, na maioria das vezes, está no que Deus pode fazer. E aí Deus se torna um office boy do culto. Deus se torna um subserviente do culto. E não o senhor do culto. E não o dono do culto. E não o dono da vida. E a maioria das pessoas que não tem uma experiência com o dom, não tem uma experiência com aquilo que almejava, na verdade, acaba se frustrando e se decepcionando. E a culpa tem muito a ver conosco como pastores. Porque estamos apresentando um libertador e não um senhor que liberta. Um curador e não um senhor que cura. E nós precisamos de retornar a esse caminho de que o evangelho é Cristo. O evangelho é Cristo. O evangelho, nós estamos fazendo a publicidade dos sinais. A publicidade do que Deus é capaz de realizar. Estamos esquecendo de fazer a publicidade do correto, de quem ele é. A Bíblia diz que Deus não começou a operar os seus sinais unicamente. Ele começou a manifestar a glória de Deus. Então eu entendo que é por aí. Bacana, interessante. É a visão, jovens. E pastor Daniel? O pastor será nessa comparação, né? Mas assim, eu acho que os dons, a Bíblia fala, né, que nós temos que buscar com zelo os melhores dons, né? Hoje quase ninguém quer servir como ter o dom de servir. Uau, meu Deus. Ninguém quer esse dom para servir. Parece que existe hoje aquela coisa que tem que ser mais evidente. Aí ele quer ser visto. Quer ser visto. Pronto. Entendeu? Então, para Deus, eu acho que quanto menos a gente aparecer, melhor. Assim, a respeito dos dons, né? Esse dia eu estava ministrando uma palavra lá na igreja sobre a questão do corpo de Cristo, que nós somos uma carta viva. E essa carta viva, ela manifesta Cristo, como o pastor acabou de dizer. Ele é o suficiente. Jesus, ele exercia, ele era os dons, ele manifestado nele, ele vivia isso. Jesus, ele nunca fez nada para se autopromover. Ele tinha tudo para isso. Ele fez para servir. Então, quando a gente fala assim dos dons, é até um pouco complexo, a gente fala assim de profecia, que é melhor, interpretação, falando lá dos dons de Coríntios, né? Mas eu falo assim, que Deus, primeira coisa assim, por exemplo, para os jovens, ele tem assim o dom de ele servir, ser um servo. É o primeiro ponto para ele começar a se desenvolver. E a gente sabe que ao longo da nossa trajetória, cada um vai ter algumas habilidades que vão ser mais visíveis, vão ser perceptíveis. Tem gente que ama servir. Nós temos aqui um servo aqui, né? Tá servindo. Outros são aqueles que às vezes não vão ser tão muito vistos, mas é tão importante quanto o outro, né? Quando Paulo fala de uma carta viva, é uma carta que tem que manifestar. Ela tem que ser, as pessoas têm que ler em alguma coisa em nós. E Cristo é o autor. Ele está escrevendo, nós somos uma carta viva, né? Então, Deus não me chamou para ser um livro apócrifo, que não tem validade, que não tem coesão com o evangelho mesmo. Mas ele quer isso. Eu acho que os dons, quando a gente busca, quando a gente serve, quando a gente se submete a esse senhorio de Cristo, naturalmente as pessoas elas vão se encontrando. Porque você anular mesmo a sua vontade. Eu sei que muitos talvez querem, hoje, às vezes vou colocar lá na nossa igreja, as pessoas pensam que o ministério mais visível é louvor, ou de pregar, tá ali no púlpito, ali em cima. Mas para mim, a pessoa que está cuidando do carro lá na frente, ontem nós recebemos uma palavra falando de 2 meninos, né? O pastor falou, estava lá servindo lá. Irmãos, tão importante quanto quem está pregando a mensagem. Não desmerecendo o mensageiro, até porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Mas eu falo assim, da pessoa se dispor, entendeu? Ela ser ensinada com esse coração, né? Essa disposição. E o resto, meu amigo, Deus vai acrescentando. Ele vai colocando, ele vai ensinando, ele vai abrindo os nossos olhos no caminho, né? Porque isso tudo é um processo também, né? É um processo que começa na nossa salvação e ela vai sendo desenvolvida, né? Então, assim, importante isso. Eu mesmo, por exemplo, se eu falasse para o pastor, qual é o dom mais evidente? Bom, gente, eu gosto de gente. Eu não consigo ficar muito tempo. Eu sei que tem hora a gente não quer, tem hora que a gente quer descansar, dar uma pausa, né? Até Jesus fazia isso de vez em quando. Mas assim, eu não consigo ficar muito tempo longe de gente, de cuidar, de amar mesmo, sabe? Eu peço para Deus isso, eu quero amar, mas não quero amar com o meu amor, porque o meu amor é egoísta demais, eu sou ruim demais, mas com o amor que Ele me deu,
O amor que é ele, na verdade. Então, assim, eu quero isso para minha vida, né? Se o ministério vai ter um renome maior, eu sei, para mim, eu assim, sem nenhuma desmerecimento, mas assim, para mim não tem muita importância. Para mim, a importância é ganhar almas para Jesus, edificar com os dons que ele me deu, com a qualificação que ele tem me capacitado todos os dias e fazer com que o reino dele cresça, que as pessoas cresçam em Cristo, né? Não existe algo mais satisfatório com um líder, com um pastor, do que você ver alguém chegando na igreja e passa um tempo, você vê aquela pessoa assim, rompendo, as pessoas crescendo em Deus, gerando outros, né? Não é mais criança, agora é um pai também. Então isso para mim, acho que os dons, ele é muito amplo, né? Mas eu acho que em resumo, assim, no meu entendimento, seria isso. Eu fico pensando que as pessoas estão mais preocupadas com evidência do que com relevância. Nem tudo que é evidente é relevante. Mas tudo que é relevante acaba ficando evidente. Pronto. Meu Deus. Bom, hein, pastor? O senhor já revelou a idade do senhor aí mesmo, então não tem problema. Não, né? 60 anos. O senhor está 40 anos de ministério. Sim. 40 anos, o senhor está 25? 26. 26 anos de conversão. E 2012, até agora, fui ordenado pastor local em 2012. Fomos enviados para a missão. 2012 tem o quê? 2012. 14 anos. 14 anos. Isso. E fomos enviados para essa missão que hoje é a igreja, né? Em 2017. Né? Tem 9 anos que nós estamos lá, a missão. Tá, o pastor tem 9 anos. Então, em cima disso aí, eu lembro que eu vou fazer 44, eu tinha 18, 19 anos, já tá dando 27 anos de lá pra cá, né? Que eu tive meu primeiro celular, que era aquele Nokia, o que saiu depois daquele tijolão grandão. Certo. Então ali ainda não tinha internet, né? E onde que eu quero chegar? É porque o que eu vejo é que vocês estão discipulando e pastoreando uma geração que está mudando. Né? Teve a mudança ali da tecnologia. Então, vocês presenciaram ali, pastorearam antes da internet e depois. Sim. Então, hoje a gente já tem a faixa dos 23 anos, mais ou menos, aí, de internet, de acesso a celular, né? A vídeos. Agora que está muito mais constante, né? Né? O pessoal está muito ali dentro de redes sociais. E como que vocês estão lidando para lidar com essas pessoas que estão depressivas, com ansiedade? E eu vejo que vem muito por esse motivo de estar muito na rede social, de estar tendo muita informação, a informação chega muito rápido. Então nós estamos vivendo um tempo meio complicado. Como que está sendo lidar com essa geração de hoje? A gente não pode desprezar a tecnologia, o avanço da ciência, tudo isso faz parte da vida e a gente pode usar isso com muito proveito. Já visto que nós estamos usando esse momento chamado agora, né, de avanço tecnológico para poder alcançar o coração das pessoas. Mas eu ainda creio, de fato, que nós podemos alcançar pessoas por meio da comunicação na internet, por meio de uma série de fatores, mas um fator imprescindível, inegociável, ainda significa vida na vida. Por que nós precisamos de vida na vida? Porque eu entendo que membros são transferíveis, mas discípulos jamais. Então, discípulos é vida na vida. É você conhecer nome, sobrenome, você conhecer necessidades, é você andar junto, é você ficar perto. Salvo está enganado, em Mateus capítulo de número 5, fala sobre esse episódio, que Jesus vê uma multidão, a multidão estava necessitada, estava com fome, estava com dificuldades, mas Jesus chama os seus discípulos para estar com ele. Então, há uma grande diferença em você fazer parte de uma multidão e fazer parte do grupo chamado discípulo. Então, o objetivo hoje da igreja, e a igreja não deve ignorar o crescimento, a mudança, as transformações, mas ela deve se fundamentar, ela deve ter raiz, ela precisa ter alicerce. E esse é o grande problema. Nós estamos escolhendo o caminho mais fácil. O problema todo é quando o caminho mais fácil vira beco, vira atalho. Então, Deus não é Deus de beco e nem de atalho, Deus é Deus de caminho. Então, quando nós andamos pelo caminho, as coisas mudam. Porque é possível você ter um relacionamento, por exemplo, coletivo com Deus na igreja. Mas se você despreza o conhecimento e a intimidade pessoal, então você só tem intimidade coletiva, na verdade é um papel prostituto. Porque Deus é o Deus, antes de ser o nosso Deus, ele precisa ser o meu Deus. Então, antes de você fazer com que alguém tenha uma relação de discípulo
com outros, de forma geral, como nós estamos ministrando aqui agora, é importantíssimo que o discipulado seja vida na vida, seja andar junto, seja estar juntos. Estar junto com o discípulo é uma tarefa difícil. Porque você vai encontrar, por exemplo, a oportunidade de ter que andar com o Judas da vida. E Jesus não abriu mão dele, hein? Porque durante todo o tempo Jesus sabia que ele mexia na bolsa. Durante todo o tempo Jesus sabia que Tomé era um cético. Durante todo o tempo Jesus sabia que Pedro era um temperamento sanguíneo. E é interessante que Jesus conseguiu ajuntar. A equipe de Jesus, a gente sempre pensa que era uma equipe poderosa, mas não tinha nada de poder neles. Tinha de mazela. Porque imagine bem, Jesus pegar um zelote, era aquele camarada que tinha zelo excessivo pela lei, era o caso de Pedro, e coloca para andar com Mateus, que era um coletor de impostos. Era um traidor da pátria. E coloca os dois para andar junto. A gente precisa saber, irmãos, que a escola de Deus para o discipulado é exatamente isso. É esculpir. É talhar. É moldar. E não tem jeito. É ferro com ferro que se afia. A gente normalmente quer evitar aqueles que não prestam. E aí eu quero dizer para quem está em casa. Para evitar quem não presta, você não pode olhar no espelho. Porque se você não se olha no espelho, você sabe mais do que ninguém. Eu sou claro em dizer, a ovelha mais difícil do meu rebanho sou eu. Porque ninguém me conhece. Mas quando eu olho no espelho, eu sei quem eu sou. E aí eu entendo que se alguém cuidou de mim, eu posso cuidar de alguém. O senhor lembra que eu falei pro senhor, eu tenho uma pergunta e encaixa nisso que o senhor tá falando. Então faz logo ela aí. O senhor se sente pronto? Rapaz, é muito importante essa questão de estar pronto. A gente precisa entender que nós estamos sendo sempre lapidados, sempre transformados. Meu irmão costuma dizer uma coisa importante. Um dia ele me olhou e disse assim, meu irmão, você sabe o que quer dizer aleluia? E eu falei para ele, não, o que quer dizer aleluia? É louvar ao Senhor, não é? E ele disse para mim assim, não é mais do que isso. Eu falei, por quê? Ele falou, os anjos cantam aleluia sem cessar. E eu disse, por quê? Porque eles têm um impacto de conhecer a Deus. A cada momento eles olham para Deus e pensam, bom, eu conheço. Não, aleluia. Não, eu conheço. Não, aleluia. Não, eu conheço. Não, aleluia. Porque cada vez que eles olham para Deus, eles sabem que Deus é maior do que aquilo que eles pensavam ser. Então a gente precisa de descobrir essa realidade. Ninguém conhece Deus o suficiente. Então eu olho para Deus hoje, eu digo aleluia. Olhei daqui, agora, de novo, aleluia. Olhei para ele outra vez, aleluia. Então nós somos transformados de glória em glória. Todos os dias. Então nós estamos lapidados, sendo esculpidos, construídos durante toda a nossa existência. Então não há possibilidade de alguém estar completamente pronto. Mas você tem que estar completamente decidido. Meu Deus. Porque está pronto, ninguém nunca está. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro não estava pronto. Ele estava decidido a ir. Então eu não estou pronto, mas eu estou decidido. Esse caminho não dá para voltar atrás. Não dá para recuar. Quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Pode até dizer o soldado ferido, mas não abatido, né? Exatamente. Porque essa é a proposta. Alguém pode dizer assim, eu sou andando. Se você está andando em modo perfeição, então você já não é desse mundo mais. Agora, o fato de permitir ser talhado por Deus todos os dias, isso é algo tremendo. Deixa eu até fazer uma prerrogativa importante. Eu entendo, não sei se os irmãos concordam comigo ou quem está em casa. Mas quando você olha para Deus, toda vez que você olha para Deus, você tem consciência da sua miséria. Alguém diz assim, eu estou muito íntimo de Deus. Eu só acredito que alguém esteja íntimo de Deus quando ele está consciente da sua derrota, do seu fracasso, da sua insignificância, da sua pequenez. Porque é isso que acontece. Isaías, antes de ter esse encontro com Deus, ele olhava para todo mundo e dizia, ai de fulano, ai de ciclano, ai desse, ai daquele. Mas quando ele encontrou com o Senhor, ele disse, ai de mim. Não é verdade? Ele disse, ai de mim. Porque ele percebeu o seguinte, eu sou pequeno e ele é grande. Eu sou sujo e ele é limpo. Ele é perfeito e eu sou imperfeito. Então a gente nunca está pronto. Quando a gente olha para quem é a nossa referência, para quem é o nosso alvo. Agora, quando você se regula olhando para aqueles que tropeçaram, aí você vai se sentir melhor. E aí você está se avaliando pelo tropeço e não pela referência que é Cristo.
Pastor Daniel, vamos lá, para o senhor agora. O senhor falou que o senhor é pastor local também, né? Então, como que o senhor poderia dar um conselho para as pessoas que estão distanciadas da presença, que estão frustrados com a igreja? Mas eles se frustraram com pessoas, né? Porque a igreja é o prédio. Eles não entendem, não têm esse conhecimento. O que o senhor pode dizer para essas pessoas, para eles se firmar na rocha do Senhor? Se existe imperfeição na igreja, começa pela gente. Meu Deus. Então, é muito fácil, querido, nós apontarmos. Jesus, ele nunca falou para nós apontarmos, ele fala para tirar a trave. E a trave está no nosso próprio olho, né? Hoje as pessoas não querem fazer isso. Elas querem, eu acho que a internet, aí entra assim, tem um fator positivo da internet, quem sabe uma hora a gente fala sobre isso, mas existe esse fator também das pessoas que querem só ouvir o que elas gostam. Meu Deus. Aí o que acontece? Eles vão na internet, o pastor Sérgio Luiz traz uma mensagem do céu, aí eles vão em outro culto, a hora que acaba deles, vai na internet, é como se fosse um cardápio, né? Deixa eu ver o que eu vou querer agora. Aí pega para se autossatisfazer. Mas não querem um confronto, não querem negar a si mesmo que Jesus fala. É isso que hoje as pessoas, eu conselho, eu não estou dizendo que todos os casos são iguais. Sim. Existem situações que ferem mesmo, é lamentável. Eu me esforço para me não ferir, mas eu já feri pessoas também. Sim. Né? Há um tempo atrás, um irmão chegou em mim e falou assim, pastor, eu vi que ele sumiu da igreja, eu ia ligar para ele, ele me ligou. Ele falou, pastor, e aí, tudo bem? Tudo. Eu tive um sonho com o senhor e tal. Em resumo, pastor, eu estou chateado com o senhor. Eu falei, o que foi? O senhor falou um negócio um dia pra mim, lá na frente da igreja, você lembra? Eu falei, lembro, mas eu tava brincando. Ele falou, não, mas aquilo ali pra mim, eu fiquei muito... Ele começou a chorar. Falando isso, tá vendo como que é a questão de ferir? A gente não quer ferir, mas isso pode acontecer, gente. Pode acontecer. Verdade. E o que eu refleti sobre isso? Eu pedi perdão para ele. Eu falei, meu filho, me perdoe, cara, eu amo a sua vida, eu jamais teria essa intenção. Me perdoe, eu quero te ver, eu quero te abraçar. Eu não tenho isso, talvez eu falei brincando, eu vou ficar mais atento, até com o que eu falo brincando. Eu gosto muito de brincar. Sim. Mas você me perdoe, tá vendo? Já estava ferido. Né? Talvez pode ser uma outra situação que ele estava vivendo, estava já passando por algum outro tipo de problema, deixa a pessoa muito mais sensível. Então aconteceu isso e eu errei, tá vendo? Eu errei, pastor. Né? Eu também penso que é o seguinte, alguns dias atrás, um tempo atrás, não vou dizer dias, algum tempo atrás, alguém me disse assim, pastor, eu tô tão decepcionado com cristãos, com a igreja, com essa coisa toda. Para ser sincero para você, eu acho que Deus deveria acabar com tudo que não presta. E aí Deus agiria com justiça. E aí eu respondi para ele, você queria morrer? Porque talvez ele pensasse que ele é o correto. E esse é o grande problema. Quando a gente avalia, e a gente tem a mania de avaliar sempre por baixo, porque a gente quer sempre estar por cima. Mas a verdade, e eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar, inclusive, quem está participando conosco, ou quem vai ouvir a gente, ou talvez você possa... É um corte bom para você fazer aí, sabe, que é interessante. Igreja é lugar de decepcionar. Parece absurdo isso, mas Deus projeta a igreja e o objetivo de Deus é nos levar à decepção. É para saber que Deus não está na igreja por causa de nós, mas apesar de nós. É apesar da gente e não por causa da gente. Porque você já pensou nisso? Nós estamos lá dizendo, Deus, vem nesse lugar. Se ele vier, de fato, acabou a gente. Verdade. Se ele se manifestar de fato, acabou com tudo. Então fica uma dica para quem está em casa, para quem está assistindo. A igreja não é a reunião dos santos, é a reunião dos santificados. Não é a reunião dos justos, é a reunião dos justificados. Não é a reunião dos perfeitos, é a reunião dos saudáveis. É quando Deus nos leva com o objetivo de entender que, como eu disse, o grupo que Jesus tinha não era perfeito. O grupo que hoje existe também não é perfeito. Mas sabe o que nós fazemos? Deixa eu tentar explicar melhor a respeito disso bem rápido. Deus não gosta da gente. Eu sei que vocês fizeram essa cara de espanto, mas é verdade. Vou repetir, Deus não gosta da gente. Certo. Porque a gente gosta daquilo que nos faz bem. Vamos ser honestos, a gente faz bem para Deus? Não. Então Deus não gosta da gente. Você, na verdade, você não gosta de alguma coisa. Você gosta do bem que aquilo te faz. Se você gosta de sorvete, você não gosta do sorvete. Você gosta do prazer que o sorvete te dá.
Benefício, né? O benefício que o sorvete dá. E nós não causamos nenhum benefício para Deus. Aí você vai dizer, então se Deus não gosta de mim, então Deus me odeia? Não, Deus te ama. É muito diferente, Deus te ama. O que nós temos que fazer com a igreja? Não é gostar da igreja, é amar a igreja. Meu Deus. O segredo está nisso, é amar a igreja. E não gostar da igreja. E se você estiver indo na igreja porque você gosta da igreja, você vai parar de ir na igreja. Não é uma questão de si, é quando. Porque naturalmente isso vai acontecer. Mas aí é que Deus nos leva para a igreja para nos amadurecer. Meu Deus. Então quem está decepcionado, é difícil ter que dizer isso. Mas escuta, quem está decepcionado com a igreja ainda está imaturo. É duro ter que dizer isso. O que eu quero dizer com isso não é que prova de maturidade é estar na igreja. Existe muita forma de manipulação na igreja, existe muita forma de exagero, de, como se dá o nome disso? De dominar a vida das pessoas. Existem muitos erros e são mais erros do que acertos. Mas o que eu quero deixar bem claro é que a gente precisa entender que a igreja ainda é o melhor lugar do mundo. Lugar de transformação. A igreja ainda é, irmãos, pode ser o lugar mais perigoso, mas eu quero dizer uma coisa. O lugar mais perigoso do mundo ainda precisa ser o centro da vontade de Deus. Essa é a minha palavra a respeito disso. Amém. Pastor Sérgio, eu preguei uma série esses dias sobre a igreja e falando justamente sobre isso. As pessoas hoje, talvez essa comparação que ela ficou assim, vendo outros ministérios, acaba criando umas comparações, e aí fala assim, eu gosto de fulano, eu gosto de tal coisa aqui. Quando faz isso, eu não gosto. E é baseado no gosto mesmo, e por gostar, nós vamos se decepcionar. Porque graças a Deus, nós temos esse entendimento hoje que Deus não gosta da gente. Deus não nos ama. E qual que é os 2 mandamentos que Jesus falou para nós? De todos, ele resume, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todas as nossas, o nosso entendimento, e o próximo. Deus não manda eu gostar do próximo. Deus manda eu amar o próximo. E esse amar vai exigir dor. Há um tempo atrás, quando surgiu uma situação comigo, quando a gente fala assim, Deus, me ajuda, eu quero ser moldado, Senhor. Bom, acho que Deus fala assim, oi? Aí a gente fala assim, tá bom. Aconteceu uma situação comigo, que assim, pastor, irmão, Deus, eu creio que Deus tem um cuidado. O pastor não é melhor do que ninguém, o pastor é uma ovelha. Mas é uma responsabilidade maior, a gente ora. Então tudo que acontece, Deus parece que ele permite do pastor ficar sabendo. Até quando falam mal do pastor. Sabia? Chega no pastor, chega de alguma forma, eu não sei. Eu não fico atrás de gente que fala, assim, pastor falando. Não, a gente fica sabendo. Aí sabe o que a gente faz? A Bíblia me orienta a orar por aquele que fala mal da gente. E aí eu lembro que surgiu uma situação e eu fiquei muito triste com algo que eu ouvi. De alguém que a gente está investindo, que está cuidando, o cara está te detonando. E aí, de repente, passa mais ou menos uma semana, o cara te liga, pastor, vem orar por mim aqui. Vontade de ir lá e fazer uma oração, outro tipo de oração. Você já ouviu falar de oração com imposição de mão em alta velocidade? Não. Dá vontade de fazer essa oração. A oração, assim, você fala assim, fecha os teus olhos, aí você eleva bem sua mão para trás. É oração e que imposição de mão em alta velocidade. Mas assim, mas assim, eu falei com a minha esposa, chorando. Eu falei isso para minha esposa, chorando. Eu falei assim, gente, eu tô falando para Deus que eu quero ser moldado. E eu fui convidado, eu vou ter que agora à tarde orar pelo cara que tá descendo a lenha em mim. Eu vou lá orar por ele porque eu obedeço Jesus. Você entende? Ninguém tá vendo isso. Essas renúncias secretas que ninguém vê é o processo da nossa lapidação. Porque isso não está em púlpito. Ninguém tá vendo essa mensagem. É algo seu com Deus. É uma renúncia. E eu fui lá orar, irmãos. Eu, no caminho, o meu velho homem, aquele tudo passa um monte de coisa. Não, mas, cara, sem certeza que ele tá fazendo isso. Será que é de Deus? Eu falei, não, eu tô obedecendo, eu vou orar. Jesus fala, ame aquele que persegue. Mas a gente não quer. Ô pastor, só uma pergunta. Quando o senhor foi orar, se eu foi no caminho, eu tava pensando que eu vou chegar lá e não sei das quantas em PPP. Eu falei assim, irmão, não, a vontade minha, humanamente falando, Sim. da minha natureza, pecaminosa, é de chegar lá e, na verdade, não é nem orar, é desabafar. Falou, cara, tô decepcionado. Você, entendeu? Mas assim, eu renunciei
E essa é a minha vontade, porque não que eu não possa ter uma conversa. Né? Isso é saudável também. Tem momentos que Deus prepara, precisa de um alinhamento. Fala assim, ó, sim, isso aqui. Mas eu estou dizendo que aquele dia Deus estava tendo um chamego comigo. Ele estava me apertando em áreas que eu achava que eu estava preparado. E eu não estava. Entendi. Você percebe? Então, assim, são essas renúncias, esses pequenos... Você render a isso. Você se render a isso. Assim, não, tá bom, senhor, eu vou lá, eu vou orar. Não, ora. Você vai orar e você vai abençoar. E eu acho também que nós, os pastores, por exemplo, quando a pessoa fala mal da gente, tem alguma dificuldade, eu acho que a gente precisa tratar disso de forma bastante natural e profundamente verdadeira. Um tempo atrás, alguém me disse o seguinte: pastor, estão falando muito mal de você. É lógico que isso fere, isso machuca. A gente não vai usar de hipocrisia e dizer que isso não é algo... E principalmente se for algo infundado, se não tiver nenhum tipo de fundamento. E a fonte, às vezes, também, né, pastor? Exatamente. Só que é importante para a gente, Éder e Rômulo, a gente traçar uma coisa. Eu sempre costumo dizer o seguinte: alguém diz, pastor, tá falando muito mal de você. Eu disse, isso é porque ele não sabe tudo a meu respeito. Se ele soubesse, ele estava falando mais mal ainda. É para lidar e acabar justamente com o problema. E isso faz com que a gente tenha a capacidade de não se sentir acima do bem e do mal. A gente tem que entender de que, literalmente, às vezes, até as pessoas têm até razão em algum momento. No meu caso, a maioria das vezes, sabe? Sendo honesto para você. Porque a gente é cheio de limitações, cheio de dificuldades. O grande problema dentro disso é a gente permitir que isso se torne forma, infelizmente, de destruir o caráter e a imagem de alguém. Então, isso normalmente, isso se chama, na verdade, murmuração, mexerico. Fofoca, e isso é muito perigoso. Aí já se tornou um outro lado que é delicado. O problema de ter o problema na igreja, isso não é dificuldade. Até porque, eu não quero sair fora do assunto que nós estamos falando, mas na minha opinião, o mexerique e a fofoca não nasceu no inferno, nasceu no céu. E por que nasceu no céu? Porque foi debaixo do nariz de Deus que Satanás começou a falar mal de Deus. E convenceu até essa parte dos anjos. Olha como é perigoso a fofoca e o mexerico. Ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos falando mal de Deus. Então, normalmente, quando alguém tem o objetivo de denegrir uma outra pessoa, isso é delicadérrimo. Mas eu quero deixar bem claro para quem está em casa. Pior do que quem denigre é encontrar o ouvido que aceita. Porque quando alguém está falando mal do outro, a gente conhece, não é quem ele está falando mal, conhece muito dele mesmo. Porque quando você sair, o assunto vai ser você. Meu Deus. É verdade. O que a gente precisa entender é que para resolver determinados problemas na igreja que existem, a gente não pode superdimensionar determinados problemas, mas também não tratar com profundo descaso. Eu acho que a palavra ideal sempre para poder fazer o que a gente precisa fazer como reino de Deus, como vontade de Deus, chama-se equilíbrio. A gente está pronto para entender que esses problemas vão acontecer. Eles surgem. Eles estão aí desde que, antes da eternidade lá. Eles estão lá desde o princípio de todas as coisas. Vai olhar aí a história, por exemplo. Deus chamou Abraão e os dois pastores de Abraão e Ló tiveram desentendimentos. Né? O caso de Arão, Miriam e Moisés tiveram desentendimentos. A Bíblia nunca ocultou, a Bíblia nunca escondeu, a Bíblia nunca... Eles sempre estiveram. Barnabé e Paulo foram separados pelo Exatamente. E tiveram problemas. Não é? Então, ou seja, a equipe de Jesus tinha muitos problemas. A gente, por exemplo, pensa em João. Pensa que João era um apóstolo maravilhoso. João era presunçoso, orgulhoso de tal maneira. Jesus nunca falou que ele era o discípulo amado. É ele mesmo que falou que era. Ele mesmo se intitulou. Ele se intitulou como discípulo amado. Jesus nunca falou isso a respeito dele. E a gente tem essa presunção de achar que a gente é alguma coisa. Então, o que a gente precisa para poder compreender na igreja, irmãos, volto a dizer, ele nos ama apesar de nós. Meu Deus. E não por causa de nós. E aí, quem está do lado de fora da igreja precisa retornar para a igreja para entender. Olha, vou tentar explicar isso. A minha mão está aqui. Se eu tirar o meu dedo,
e ficar fora do corpo, ele perde a vida. Porque a vida não está no dedo, a vida está no corpo. A vida não está fora do corpo, mas está no corpo. Ah, mas eu estou no corpo. Eu não deixei de estar no corpo porque eu não estou na instituição. Essa é a resposta que muita gente vai dar agora. Eu não estou na instituição, eu estou fora. Eu quero dizer para você uma coisa. Às vezes, eu vou contar o episódio para servir de exemplo. Eu encontrei um rapaz no monte, eu estava no monte orando, encontrei um rapaz, e ele falou comigo, olha pastor, eu decidi viver aqui no monte. Parecia algo extremamente espiritual. Ele falou, eu não quero me misturar mais, eu quero me separar. E aí eu respondi para ele, eu falei, amigo, você ser crente aqui no monte é muito fácil. Eu quero ver você ser crente no meio das pessoas. Aqui você subiu no monte para poder exercer seu ministério lá no vale. Tem gente que quer viver só na montanha. Tem dias de vale. Mas tem dia de vale. E a igreja, muitas vezes, é o vale que faz você demonstrar aquilo que você construiu no secreto com Deus. Meu Deus. Então, o que eu quero dizer é que eu não estou falando de alguém... Alguém fala, mas eu não quero ficar na instituição, eu não quero ficar no sistema. Hoje, a linguagem hoje é que a igreja virou sistema religioso. E a gente precisa entender, irmãos, de que de fato e de verdade existe isso. E se é abusivo, você deve procurar um lugar que não seja abusivo, uma liderança que não seja abusiva. E ai daquele líder que é abusivo. Hoje, ô pastor, pegando um gato do senhor aí, eu já ouvi muitas mensagens assim de, às vezes a igreja está passando por uma situação de membros saindo, pessoas decidindo a ir para outros ministérios e ser pastoreado por outros pastores. O que eu já vi muito, já escutei que Deus estava limpando a igreja. O que o senhor me diz em relação a essa frase? Deus está limpando a igreja porque o irmão X saiu ou teve que seguir um ou outro caminho? É muito delicado essa resposta, mas eu vou respondê-la de duas maneiras. Deus pode estar limpando realmente a igreja e retirando as pessoas que estavam sendo realmente um obstáculo, uma dificuldade para o crescimento, para o desenvolvimento da obra, ou pode estar limpando a igreja, retirando também de uma fonte que era ruim. Então a gente precisa de tomar noção de fato, do fato e do que aconteceu, porque a gente normalmente quer trazer uma explicação, uma justificativa para o momento de dificuldade que a gente esteja passando ou vivendo. Eu entendo de que o crescimento real da igreja, ele não é visto pelo número das pessoas, mas pela qualidade das pessoas. Agora, eu entendo que qualidade que não gera quantidade de qualidade também não é qualidade. Então, a gente precisa avaliar se essa quantidade está tendo qualidade e se essa qualidade está gerando quantidade de qualidade. Então, é um paradoxo que a gente precisa de avaliar e eu não quero ser aqui omisso na minha resposta. Eu quero dizer hoje bem claramente de que a gente precisa de entender que um trabalho sendo saudável, a probabilidade de ser saudável é grande, mas isso não é uma regra. Aí como é que você prova isso, pastor? Por exemplo, na casa do pai do filho pródigo, o pai era extremamente saudável, mas os dois filhos eram doentes. Sim. Não é verdade? Então isso pode acontecer. Só que acontece que o pai trabalha na cura dos dois filhos. Sim. Mas, pastor, deixa eu fazer uma pergunta, puxando esse gancho aí. Por exemplo, da mesma forma que Deus pode limpar a igreja estatisticamente, mas ele também pode preservar as pessoas que estão lá, que retirando elas. Foi isso que o senhor quis dizer? Sim. Entendi. A gente tem a capacidade olha, eu entendo que às vezes a avaliação de um líder não pode ser sobre as pessoas, mas precisa ser sobre si mesmo. Deixa eu tentar explicar melhor isso aqui, Rômulo. Eu entendo que quando a gente está vivendo um problema, o líder corre o risco disso, pastor. De quando tem sucesso, ele olhar a vida pelo microscópio. Aí ele pensa assim, o sucesso sou eu. Agora, quando é o problema, ele abre a janela. E aí, o problema são os outros. O líder precisa avaliar e entender que o sucesso é abrir a janela. E o fracasso é olhar pelo microscópio. Inverter. Então, a principal avaliação que eu faço, se está dando alguma coisa errada, antes de ser dos outros, é de mim mesmo.
E aí esse é o problema, porque senão a gente acaba super protegendo a liderança e sobrecarregando os membros. Então hoje a gente precisa compreender aquilo que nós falamos lá no início. A gente precisa investir de forma salutar no discipulado. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está querendo o miojo. A gente está querendo o micro-ondas. A gente está querendo o instantâneo. E o reino de Deus não é feito de forma instantânea. Leva tempo. A salvação é no instalar. É um ato. Mas Jesus disse assim, olha, vinde a mim. Aí todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O vinde é muito rápido. Mas para se tornar o discípulo é vinde após mim. Toma outra cruz no discípulo. Custa tudo. Custa renúncia. E isso aí dá trabalho. Dá trabalho cuidar de gente. Muito. Dá trabalho gerar gente. Dá trabalho gerar discípulo. E a grande maioria das pessoas não querem ter esse trabalho. Aí, como não querem ter esse trabalho, ajuntam as pessoas. E aí, eu não sei se devo dizer isso. Se você falar que pode, eu posso. Fica à vontade. Então eu vou dizer uma coisa. Quem alimenta a ovelha com comida de bode, vai ter que alimentar isso o resto da vida. E qual que é o alimento de bode, pastor? O menino pastor. O alimento de... Boa pergunta. O alimento de bode é só aquilo que dá certo, mas não é certo. Meu Deus. Pronto. Falou tudo. Nem tudo que dá certo é certo. Tem coisas que dão certo, mas não são certo. Você reúne as pessoas, ajunta as pessoas. É como se você estivesse dando pipoca para elas. Enche o estômago, mas não traz saúde. É dar farelo ao contrário de dar pão. Isso é extremamente perigoso. Mais cedo ou mais tarde a consequência vem. Não sei se respondi. Não, respondeu. Respondeu. Eu quero fazer uma pergunta para os dois. Você também. Vai sobrar para você também. A gente falou aqui de muitas coisas aqui, polêmicas também, situações que traz, né? Até força, assim, às vezes a gente falar o que, né? Que preferia não falar, mas para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas possam entender realmente o que está acontecendo, precisa ter pessoas que têm coragem de falar. Verdade. Sim. Né? Já me perguntaram para mim, como que você resume os seus pastores na igreja que eu congrego? Assim, verdade. Uhum. Eu estou aqui porque eu vejo verdade. Glória a Deus. E se eu vejo a verdade, né? Uhum. Eu consigo acreditar naquilo que eu estou vivendo ali. Ótimo. Né? Então, assim, bênção demais, pastor. O que eu acho lindo demais é quando tem pastores que falam realmente o que tem que falar. Uhum. No momento propício, que é um momento propício para tirar algumas dúvidas da cabeça das pessoas. Sim. Porque às vezes a pessoa está ali com uma situação ali na mente ali que não consegue achar uma resposta e ela acaba ouvindo uma palavra sincera, verdadeira e acaba trazendo para a vida dela uma transformação. Uhum. Ela vai viver uma nova vida, vai falar, ó, aquilo lá, né? Mas eu nunca vi um pastor ter coragem de falar aquilo, mas ele falou e eu entendi. Uhum. Liberta quem está ouvindo. Sim. Que é libertador, porque hoje não está acontecendo isso mais, pastor. Uhum. Hoje os pastores estão sendo proibidos de pregarem algum certo tipo de palavras dentro da igreja. Entende? Então, assim, a gente precisa usar o meio de comunicação para levar aquilo realmente que as pessoas precisam ouvir. Eu entendo que sempre que a gente usa um cosmético espiritual, mais cedo ou mais tarde a ruga aparece. Então, é muito importante tratar daquilo que precisa ser tratado de forma mais clara possível, né? Nós, durante muito tempo, como pastores, somos muito responsáveis por tudo o que a igreja está passando hoje. Porque o líder passou para a igreja uma imagem de super espiritual, de alguém acima da média, alguém que está além da conta. E esse é o grande problema. Porque você transmite uma imagem que de fato não é uma realidade. Na verdade, somos todos dependentes. Somos todos desesperadamente, loucamente dependentes de Deus. E quando a gente transmite para as pessoas uma imagem de um super-herói, as pessoas estão acreditando nisso de fato. E a gente precisa entender de que todos nós estamos no caminho de tentar acertar. Essa é uma verdade que não pode mais
fugir dos nossos púlpitos, da nossa igreja, da nossa realidade. A gente precisa entender, irmãos, de que essa questão de interdependência. Nós estávamos um pouco antes de começar o podcast falar um pouco sobre isso. Essa questão da interdependência é muito interessante. A Bíblia também está marcada por ela. Por exemplo, você encontra, por exemplo, Moisés, criado numa cultura egípcia. Era alguém que detinha, então, questão intelectual. Ele era alguém extremamente capaz. Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Olhar a figura de Moisés é alguma coisa assim, realmente abençoadora. E Deus coloca Arão para ser a sua voz. Criaram uma interdependência. Alguém fala assim, porque Moisés era gago. Outros teólogos dizem que ele era erudito. Então, mas não sei se é porque ele era erudito ou se ele era gago. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Deus criou a possibilidade de colocar um Arão do lado dele. O que a gente precisa compreender? De que sempre Deus vai colocar alguém para poder mostrar a nossa incapacidade, a nossa imperfeição e a nossa necessidade de contar uns com os outros. Ninguém consegue vencer sozinho. Porque Deus sempre coloca alguém que você tem falta. Ô, pastor, Coloca. deixa eu perguntar para o senhor aqui. E quando não aparece essa pessoa? Na verdade, não é que ela não aparece, é que a gente às vezes não quer enxergar. Não quer enxergar. Por quê? Porque Deus sempre coloca alguém. Eu tô aqui agora. Eu falo assim, mas deixa eu fazer a pergunta melhor. O tempo que demora para essa pessoa chegar? O tempo que demora para você reconhecer. Porque a gente precisa compreender. Eu sempre penso e sempre imagino que Deus só coloca do meu lado alguém, querido, que vai cooperar. Alguém que vai ajudar. Mesmo aquela pessoa que eu julgo ser ruim. Nós estamos aqui agora nesse podcast. Louvamos a Deus. O pessoal que está assistindo em casa não está sabendo. Mas o Ziel está sendo um instrumento de Deus aqui, tão precioso e tão poderoso. É ou não é verdade? A gente não está vendo, mas as coisas estão acontecendo aqui, boa parte, pelo que Deus chamou ele para poder fazer. É verdade. Nós estamos aqui agora e Deus fazendo. Irmãos, eu vou repetir o que eu tenho dito em muitos lugares. Eu sou um pastor de uma trempe só. Eu conheço muita gente que tem várias trempes. Eu estou aqui diante de gente aqui que são fogão industriais. Agora, eu, como fogão de uma boca, não sou menos importante Entendi. de quem é um fogão industrial. Exatamente por isso, Deus te abençoa na sua multiforme graça e sabedoria. Amém. A multiforme graça e sabedoria. Meu amigo Daniel está aqui, amigaço do coração. A gente aprende tanto um com o outro, a gente divide tanto. Meu amigo Éder que está aqui me ensina tanto. O Rômulo. Hoje aqui eu sei da história, da trajetória do que Deus usou também o Rômulo. Ou seja, o corpo é exatamente assim. A mão não pode dizer que não precisa do pé, o pé não pode dizer que precisa da mão. É verdade. E é isso que a gente precisa entender. Irmãos, até para a gente poder conseguir conquistar a transformação, a gente precisa de um sendo lixa na vida do outro. Sim. E, pastor, quando Jesus estava cumprindo o ministério dele, ele mandou os discípulos saírem para levar, para pregar, né? Para levar a palavra. E aí voltaram lá, falaram, Senhor, ó, tem um grupo lá que está falando no teu nome. Uhum. Jesus podia muito bem, vamos voltar lá, vamos calar esse povo, porque não pode, é só nós que pode. Vamos parar Vamos parar esse povo. Mas tá falando de mim, tá? Né? Tá levando as boas novas, tá? Sim. Uhum. O que não é contra nós, é por nós, né? É isso. Então, assim, Isso mesmo. por que o Rômulo, como um jovem, ele não pode fazer um movimento para juntar os jovens para ter um momento com Deus? Né? Exatamente. Claro que ele precisa ter uma orientação, ele Sim. precisa ter uma liderança que o oriente. Sim. Mas e se essa liderança, ela fala para ele, não, você não vai porque eu não quero. Às vezes também, essa liderança tá olhando e fala, você não tá preparado para isso. E às vezes a vontade dele fala mais alto, ele vai lá e faz. Uhum. Então ele pode estar cometendo um erro também, Uhum. Sim. né? Você pode explicar isso para nós, pastor? É a questão do equilíbrio. Volto a dizer o Equilíbrio, né? seguinte, a gente precisa entender, alguém que está fazendo alguma coisa que não está correto, necessariamente não precisa ser impedido. Ele precisa ser orientado. Porque é bom. É bom. O grande problema é que muitas pessoas entendem que a obediência é algo irrestrito, não pode mudar em situação nenhuma, não pode ser consertado. O que a gente precisa, e porque aí a gente começa a virar uma tampa.
e começa a tolir as pessoas. Porque existem coisas que são extremamente abençoadoras e salutares. Olha, se há alguma coisa importante, guarda isso, eu quero explicar isso. A gente tem que entender o seguinte, há uma grande diferença entre diversidade e adversidade. Aquilo que vira adversidade vira problema, mas a diversidade é saudável. Saudável. Porque na diversidade é o crescimento. Eu gosto de gente diferente, eu gosto de gente que pensa diferente, eu gosto de gente que pensa de outras maneiras, desde que o seu pensamento seja uma colaboração. Então o que acontece? A gente deve avaliar, perceber e não ser tomado dessa coisa chamada de inveja e ciúme. Porque foi isso que acabou com Saul. O problema de Saul quando olhou para Davi foi a música que cantaram, né? A vida de Davi era uma e depois daquela música. E não ia mudar, porque Davi ele ia acabar sendo rei de qualquer forma, porque ele já tinha escolhido dentro do ventre da mãe dele. Não ia ter como ele não ser. Existia um período para Saul ser rei. Ali já venceu. É verdade. Porque, entenda bem, se Saul investisse mais em Davi, ele teria... É o caso do próprio Jonatas. O reinado dele poderia ter se estendido mais. O filho de Saul se tornou mais amigo de Davi do que o próprio Saul. E era o herdeiro legítimo, né? Era um herdeiro Era para ser legítimo. o herdeiro legítimo. E ele não teve esse lugar de vaidade, esse lugar de pódio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa pra gente. Existe uma grande diferença de posição e autoridade. Deixa eu tentar explicar. Posição e autoridade são diferentes. Por exemplo, quem tinha posição era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Quem tinha posição era Pilatos, mas quem tinha autoridade era Jesus. As pessoas estão muito ocupadas com posição e não com autoridade. Porque a posição, alguém te coloca, a autoridade você que conquista. Então, a preocupação com a autoridade é correta, é lícita. Agora, a preocupação com a posição, ela é nociva. E há muita gente querendo a posição. O lugar. Se preocupando em ter autoridade. É quase ser ovacionado. Uhum. É quase ser, por exemplo, a síndrome de Lúcifer. Não é? Lúcifer, por exemplo, ele tinha uma posição. Mas ele falou, não, eu quero algo maior. Eu quero tomar o lugar dele. E foi isso que foi a sua queda. Existe muita gente em queda exatamente porque não querem seguir e servir de trampolim para outros. A gente vai ser avaliado não por que a gente conquistou, mas por quanta gente a gente levou a conquistar. Eu não sei se é porque o meu chamado e o meu ministério tem a ver com ser apostólico. Eu nunca quis, nunca sonhei, nunca projetei, nunca desejei, e a não ser que seja uma força de uma circunstância ou uma direção de Deus depois de tantos anos. Isso ainda não aconteceu. De que eu me tornasse pastor titular de uma igreja, ou que eu me tornasse, de fato, pastor presidente de alguma coisa. Não há nenhuma preocupação, nenhuma intenção, nenhuma vaidade do meu coração, e Deus sabe disso. Até porque o meu ministério é apostólico. Então o meu ministério é apagar o fogo das pessoas com gasolina. Meu Deus. O homem chegou com um tambor aqui de 1000 litros aqui, querendo jogar em nós aqui, vem postando Daniel. Meu objetivo é fazer com que outros decolem. E de fato e de verdade, se alguém chegar mais longe do que onde eu cheguei, exatamente eu atingi meu alvo. Esse é o segredo. Quanto mais alguém que está com você avança, quanto mais alguém que está com você cresce, quanto mais alguém que está com você desenvolve, quanto alguém que está com você chega ao lugar que Deus projetou, ao rumo que Deus quer que coloque, mais você atingiu o alvo de Deus. Benção. Foi Jesus que disse, vocês farão obras ainda maiores. E vai chegar aos 4 cantos. É maior, porque fazer maior que o que Jesus fez é muito difícil, na verdade, é impossível. Mas mesmo que seja maior no sentido geográfico. Sim. Alcance geográfico. Exatamente. Os discípulos fizeram isso, né, pastor? Fizeram isso. Em Atos, lá e responderam. Exatamente. E ficaram. E eu tenho certeza que Deus ficou feliz com isso. Agora, tem muita gente que, infelizmente, quer ser tampa. Quer impedir os outros, quer impossibilitar as pessoas de crescerem, quer tolir as pessoas.
E eu vou dizer para você uma coisa: quanto mais você quer domar as pessoas, mais rebelde elas ficam. Quanto mais você investe nas pessoas, mais leais elas são. Gostei. Fortíssimo. Eu entendo assim. Amém. Pastor, eu queria só aproveitar que uma hora a gente estava falando sobre a questão das pessoas que saem, do grupo que sai, que fica, aquela questão do sacudir da figueira. Da figueira. Né? Assim, aí me veio no coração a questão, somente do coração do líder, de ser um coração ensinável. Porque a gente às vezes exige das pessoas, dos liderados, dos membros serem ensináveis. Mas na verdade é um tratamento para todo mundo, é um tratamento coletivo, quando acontecem situações assim. Eu vejo que quanto mais saudável a gente procurar ser, não perfeito, quanto menos errar, eu acho que a gente atrapalha menos a obra. Eu acho que um dos fatores que ajuda muito é a questão de um líder, um pastor, nunca ficar só. Uau! Nunca. Jesus, ele tinha tudo, é o único que pisou aqui nessa terra, que tinha tudo para começar a obra e terminar a obra no mesmo dia, sem precisar de ninguém. Ele era o único. Ele podia pisar aqui, o plano da salvação ser resolvido a questão de segundos. E tá tudo certo. Ele volta para casa e tá pronto. Ele andou com pessoas que hoje, nós, como pastores, talvez não gostaríamos daqueles 12 na nossa igreja. Ele escolheu aquelas pessoas. Uma vez eu reclamei com meu pastor, eu tô sendo traído por fulano, pastor, eu tô sendo traído. Aí meu pastor, já com uma certa bagagem, falou: rapaz, se Jesus foi traído, Jesus ficou a noite inteira orando para escolher os 12. O Judas veio no pacote, meu amigo. E somos nós. E o Judas tinha que estar. Tinha que estar fazendo através dele. Ele foi privilegiado. Mas Até o traidor te traz. o que eu quero dizer é o seguinte, a questão da vida na vida que o pastor falou. Principalmente de nós como pastores. Eu tenho descobrido isso. Eu nunca quis passar uma imagem, que nem às vezes a gente cria uma redoma evangélica, gospel, de ser superior. Não, nós somos humanos. Quanto mais humano você ser, as pessoas, você desce ao nível delas. E elas vão te entender muito bem. Porque vai ter dia que eu não vou estar bem. Vai ter dia que minha esposa não vai estar legal. Eu já tive problema de relacionamento com a minha filha que eu não soube lidar na época. Eu tive que pedir ajuda. E reuni a liderança da igreja e já expus isso antes que alguém chegue e fale assim: ó, eu sabia que tinha algum problema aí nessa família. Eu sabia. Mas o que isso me levou? Me levou a aproximar de outros pastores. De abrir o meu coração. A Bíblia, quando fala de levar a carga um dos outros, não é abrir a carga, é levar a carga. Então, eu aprendi isso numa época muito difícil que eu passei. Deus colocou pessoas, eu posso citar aqui o pastor Anderson, que é o presidente da Ordem de Ministros hoje de Mato Grosso, o pastor Max, outros pastores. Deus me colocou para me proteger. Eu abri o meu coração. Então, quanto mais saudável eu tinha no meu relacionamento humano, a gente falava, isso me dava muito mais segurança. Porque eu podia fazer isso também com os membros. Nem todos os membros da nossa igreja, a gente vai ter o mesmo nível de relacionamento. Mas com aqueles que são mais próximos, eles sabem o dia que o pastor não está bem. Eles sabem disso. Eles sabem que ele é humano, gente. E ele ama ele por aquele jeito lá, humano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nem assim, eu estou falando na visão minha como líder. Não que os membros, os ovelhas também não possam errar. Todo mundo pode errar. Mas eu acho que quanto mais saudável você está, quando acontece uma situação dessa, você tem um grupo de pessoas, por exemplo, o pastor Sérgio, eu tenho plena convicção que se eu ligar para ele no momento que eu estiver passando uma situação complicada, alguma coisa assim, eu tenho plena certeza que ele, lógico que ele vai atender os seus compromissos, mas ele vai me ligar. E ele vai me ouvir. Ele vai ouvir o meu coração, vai ouvir, ele vai me dar conselho, vai me confrontar, vai falar algumas verdades. Porque isso é a vida na vida, entendeu? Não é achar alguém para você ficar tomando aquela dosezinha de remédio para ficar saciando só aquele momento. Não. Então, assim, eu acho que quanto mais essa vida, a gente criar esse vínculo, entendeu, Éder? Eu tô dizendo assim, que Deus, ele conecta você. E quanto mais você tem isso, gente, eu falo isso diante de Deus, eu me sinto melhor. Eu tenho um grupo de pastores toda terça-feira. É lógico que não é com todos que você vai ter a mesma afinidade. Mas só o fato de você reunir lá e você ouve um companheiro, cara, tô passando essa luta aqui na igreja. Você entende? O líder, ele não tá só. Tipo assim, eu já ouvi conselho de pastores falando bem assim pra mim, falando: Daniel, não faz isso não, cara. Faz isso não. Você tá pensando em fazer isso? Faz não. Eu já fiz isso aqui, não deu certo não, cara. Não faz, você vai ferir. Você vai... Então, tá vendo? Então a gente também tem que ter essa humildade de procurar. Lógico, gente. Lógico. Jesus, no momento que ele tava para se entregar, ele chamava os caras para orar. Cadê os caras?
Tá dormindo. Mas ele desistiu? Não, ele ficou lá com eles. Então, eu tô dizendo assim, no sentido de a gente deixar esse título de super alguma coisa, tirar o PR da frente um pouco. Nós temos uma identidade. Então, quanto mais a gente ser isso, eu transparecer isso, é lógico que você não vai mostrar, você ficar falando, o senhor me engano no púlpito, porque eu também, tadinho de mim. Não, eu falo assim com prudência, com graça, com sabedoria. Deus, ele vai te conectar. Então, quanto mais eu tenho isso, eu me sinto mais seguro, sabia? Eu me sinto mais seguro. E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que, se eu precisar, eles não só podem me acolher, como eles têm a liberdade também de, às vezes, ser o instrumento de Deus ali para mim, o ferro para mim. Vamos lá. Pastores precisam ser pastoreados. O grande problema é que o camarada... Sabe qual que é o grande problema da igreja hoje? E aí eu não sei se devo, mas acho que preciso. Parece que quando alguém ganha uma espécie de espaço na sua liderança, ele perde um grande e enorme espaço na sua humildade. Isso é delicado. E não é da agora, não. Aconteceu com Pedro. Imagina Pedro. Pedro estava tudo tranquilo. Quando você é chamado para fazer uma grande obra de Deus, é designado um demônio para te servir. Ou para te acompanhar. Que loucura é essa, pastor? Pedro era um homem comum. Jesus fala assim, quem dizem os homens que eu sou? Tu és João Batista, Elias, algum dos profetas. E aí, de repente, Pedro diz assim, olha, Jesus pergunta para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Parece que naquele momento, 1 minuto atrás, ele teve uma revelação a ponto de Jesus dizer assim, não foi a carne nem o sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está no céu. Ele recebeu um grande elogio. 5 minutos depois, ele estava falando contra a crucificação. Jesus precisou dizer para ele, para trás de mim, Satanás. Olha aí. É para a gente entender que no mesmo local que Jesus semeia o trigo, Satanás também semeia o joio. É isso mesmo. Por isso, o líder precisa ser pastoreado. O líder precisa continuar sendo ovelha. O pastor precisa continuar entendendo que ele precisa ser advertido, corrigido. E o grande problema hoje é que a gente não encontra porque não encontra amigos. Meu Deus. O pastor vive a vida solitária. E esse é um entrave. Porque normalmente, e isso é duro ter que dizer, existem muitos pastores fazendo concorrência. Ao contrário de estarem construindo amizades. Existem muitos líderes querendo ser bajulados, ao contrário de serem confrontados. Existem muitos líderes querendo ser aplaudidos, ao contrário de serem moldados. E aí eu vou dizer para você uma coisa. Quando a gente só ouve o que quer, a gente certamente chega a um caminho que não era para chegar. Então o pastor precisa ser acompanhado, precisa ser... Porque nem sempre os problemas que acontecem na igreja é resultado de erro de quem nos ouve. Também pode ser resultado de quem ministra. Isso mesmo. Então a gente precisa também de ser acompanhado. Que bênção, pastor. Estamos chegando ao final aqui. Eu tenho você quer perguntar, fazer mais uma pergunta, Rômulo? Tranquilo. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, para a gente encerrar. Pastor Sérgio e pastor Daniel, se hoje fosse o último dia, última oportunidade de o senhor trazer uma mensagem para a igreja, qual seria o tema? Uau! Pergunta difícil essa. Meu Deus. Eu acho que se eu tivesse a última oportunidade de pregar a Cristo hoje para as pessoas, ou uma mensagem para a igreja, eu ensinaria a igreja a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o que não se torna coisa se torna Deus. E a Bíblia diz, não terá outros deuses diante de mim. A gente perde e ganha muita coisa na vida. Talvez alguém não conheça a minha história, mas eu tinha um único filho. E meu filho mudou de endereço. Meu filho saiu da terra e foi morar no céu. Eu perdi, não alguma coisa, eu perdi alguém. Hoje é dia dos pais. E se eu dissesse que meu coração não está machucado, ferido, marcado, porque eu tinha como objetivo, e eu tenho,
um quarto na minha casa de mensagem. Eu enumerava todas as minhas mensagens com o objetivo de que, quando eu falecesse, o meu filho pudesse pregar as minhas mensagens. E ele, ao ler as minhas mensagens, ele saberia exatamente como pregar a cada uma delas. Eu não prego com um esboço onde eu escrevo princípios, mas eu escrevo raciocínio. Exatamente porque eu queria que isso fosse algo que eu estivesse deixando para o meu filho, um legado para ele. E Deus, aprove a Deus levar meu filho. Ele, com 8 anos, eu perdi o meu filho. Ele teve uma doença degenerativa progressiva. Eu tinha orado já por muita gente que precisava de cura e milagre, e Deus havia operado. E eu orei pelo meu filho, e Deus não o curou. Mas Deus nunca me prometeu ou me isentou de que isso fosse acontecer. A palavra de Deus para mim foi: não se perca com as suas perdas ou você ficará perdido. Meu Deus. Então todos nós enfrentamos perdas. E eu aprendi a essa situação circunstancial de que meu filho nunca foi coisa. Haja visto que hoje se passaram já mais de uma década e eu ainda sinto a ausência do meu filho. Hoje eu gostaria que eu lembro apenas dele saindo do quarto e vindo no quarto de casal para poder me pedir: papai, me dá o dinheiro para me comprar um presente para você. E eu dava com alegria. Hoje eu não posso ouvir mais a voz, não posso ter o abraço. Desculpa, emocionei um pouquinho. Faz parte. Não posso ter mais a voz dele falando comigo. Não posso ter mais a companhia dele física comigo. E aí a única maneira que eu superei tudo isso foi com a proteção de Deus. Eu vou repetir. A proteção de Deus. Vou enfatizar a proteção de Deus. Quando Deus me ensinou a amá-lo, Deus me disse: seu filho tem que virar coisa. Porque se ele não virar coisa, ele vira seu Deus. E aí eu aprendi que a gente perde coisas. Essas coisas são marido, esposa, filho, casa, patrimônio, igreja, ministério, dinheiro. Tudo isso a gente perde, porque são coisas. Mas se a gente aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, você consegue, de fato, viver e usufruir das coisas, mas sem amar as coisas. Porque as coisas vão e vêm, mas só Deus é permanente. Meu Deus. Amém. Então eu pregaria essa mensagem para a minha igreja hoje. Amem a Deus sobre todas as coisas. Amém. E o seu pastor Daniel? Olha, em resumo, rapaz do céu, a gente também fiquei meio tocado aqui, porque eu imagino que não deve ser fácil, né? Mas É verdade. dentro desse tema, lógico, esse aí para mim é amar Deus acima de todas as coisas. Mas assim, eu colocaria também algo do tempo que a gente vive. A Bíblia fala que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, né, esfriariam. Deus acima de tudo. Mas eu diria uma mensagem assim: ame mais e julgue menos. Ame mais. Quando eu falo de amar mais, é Deus, amar as pessoas e julgar menos possível. Glória a Deus. Eu diria isso. Deus é bom. Estamos chegando ao final, depois de muito aprendizado, Igualmente. né? Para vocês que nos assistiram, que estão nos assistindo, eu acredito que foi um momento de muita provisão de Deus, Sim. muita palavra. Eu saio daqui hoje cheio de coisas que às vezes me prendiam, e eu aprendi aqui muitas coisas. Me ajudou muito hoje. E eu sei que se me ajudou quem está nos assistindo. É verdade. Quero agradecer o Rômulo, esse parceirão. Obrigado, tá? Por ter parte da minha vida. Eu amo você. Pastor, Obrigado, meu amigo. meu Deus, eu Amém. tô muito feliz pela presença de vocês aqui. Obrigado. E que vocês possam Obrigado, viu, Ramon? aproveitar tudo e ter aproveitado tudo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero passar aqui pro pastor Sérgio Luiz para dar as considerações finais. E depois o pastor Daniel. E aí a gente finaliza aqui. E Deus é bom. Olha, para mim foi uma participação muito honrosa. Tá com amigos assentados aqui compartilhando alguma coisa simples, mas que pode abençoar muita gente.
Eu, de fato, de verdade, não tenho a presunção de quem nos ouve hoje sair daqui dizendo que foi uma palavra poderosa, mas de fato um Deus todo-poderoso. E é isso que muda a história, é isso que muda o rumo. E eu sou grato a Deus, louvo a Deus, Éder, pela sua amizade, por tantos anos. Tenho o máximo de respeito, carinho por você. Te agradeço muito por essa amizade de tantos anos e por me dar esse privilégio de poder estar aqui compartilhando. Que isso, pastor. De verdade, alegria enorme estar com você, revê-lo. Para mim é um presente do céu, sabe? Conhecer também aqui o Rômulo. Rômulo, top, viu? Poderia ser meu garoto, até parece comigo, né? Seria top. Top, né? Acho que eu vou começar a adotá-lo, viu? Pronto. Deus abençoe sua vida. Menino lindo. Ele é. Uma bênção de Deus. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua amizade, obrigado por conhecê-lo hoje. Daniel, que é um amigo já de muito tempo. Daniel é de fato, querido, assim, um amigo do coração. Uma pessoa que eu tenho o máximo respeito e admiração. Obrigado, pastor Daniel. Obrigado. Oziel que tá ali. Cara, Oziel é quase, eu diria, chamado de um bombril evangélico, né? O Oziel faz tudo, né, cara? Oziel. Puxa vida, Oziel, depois você faz uma oração para mim por imposição de mãos e pés, por gentileza. Então, e aí é muita alegria esse povo lindo que está assistindo a gente, essa cidade maravilhosa aqui do estado do Mato Grosso. Sou muito grato a Deus por esse estado. Eu venho aqui há 27 anos. Eu venho aqui algumas vezes, já cheguei a vir aqui 13, 14 vezes no ano. Eu venho, esse ano só, eu já devo ter vindo aqui pelo menos umas 7 ou 8 vezes. O Mato Grosso é lindo. Muito, muito. Amo essa cidade, amo esse estado. Os pastores aqui, eu louvo a Deus e agradeço a cada pastor, a cada igreja que tem me dado a oportunidade de ministrar. Em especial hoje eu estou lá na Igreja Batista Nova Geração. Hoje à noite a gente está ministrando a palavra de Deus lá. Quem quiser participar conosco, né, vai ser uma honra. E eu agradeço a todos os pastores, agradeço a Convenção Batista Nacional que abriu a porta. Eu prego aqui em inúmeras igrejas, em inúmeras cidades aqui nesse estado. Meu muito obrigado. E que Deus possa abençoar também cada um dos nossos ouvintes aí que participaram com a gente. Amém. Bom, amém. Queridos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ter conhecido vocês, né? O Éder, Rômulo, Ziel. Obrigado mesmo, tá? Pela atenção, pelo tempo, pelo carinho, né? Por esse tempo aqui, o pastor Sérgio Luiz também, obrigado. A gente aprende, né, irmão? A gente tem que estar sempre aprendendo. Então, assim, que eu queria aos nossos ouvintes deixar uma palavra. Eu sei que tem muitas coisas, muitas perguntas que Deus não é obrigado a responder. Agora nós temos que aprender a desenvolvendo cada dia, amadurecendo. Né? A Bíblia fala que buscar a estatura de varão perfeito. Eu sei que às vezes não é a questão da perfeição em si, mas quanto mais parecido a gente for com Jesus, eu acho que vai ser melhor para nós. Ele é o nosso padrão, ele é Deus, ele é suficiente para nós. Enquanto a gente mais se aproxima dele, eu sei que parece que é um pouco contrário isso, mas que quanto mais a gente aproxima dele, mais imperfeito a gente vê que a gente é. Então, assim, eu quero deixar isso. Talvez você que está entristecido, você que de repente decepcionou, porque a igreja vai acontecer isso mesmo. É um lugar de pessoas imperfeitas. Inclusive, se você quiser ir para lá, sempre tem espaço para mais um. Né? Uma vez uma irmã chegou em mim e falou bem assim: pastor, eu não vou na igreja não, porque eu já fui em várias igrejas. E lá na igreja tem muita gente hipócrita. Meu irmão, se você for fazer lá na nossa, lá sempre tem uma vaga lá. Se você quiser, tá lá disponível. Ela fala, pastor, que é isso? Mas assim, é uma verdade. A gente tá aqui, a igreja é o meio, é a forma como Deus usa de pessoas assim mesmo. A igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia fala sobre ele, é o cabeça. Então, eu quero deixar isso. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas é muito ampla, porque às vezes pensa que é só o que é positivo, mas o que é negativo é uma fonte de acesso talvez mais preciso para a gente ser moldado. Então eu quero deixar isso, você que faz parte do ministério, sirva a sua igreja, sirva o seu líder. Seu líder é uma pessoa imperfeita como você. Eu costumo dizer, todas as pessoas têm, principalmente pastor, tem um ponto cego. É igual no carro, tem um ponto que a gente não enxerga.
E eu oro para que Deus coloque pessoas ali, atalaias, homens de Deus, amigos, que vão me ajudar a enxergar isso aí. E isso serve, lógico, que coletivamente para todos nós. Mas eu peço para Deus isso. Eu quero continuar servindo a Deus com toda a minha força, com todo o meu amor que eu tenho nesse planeta, porque eu sei de onde que Ele me tirou. E não existe preço nenhum, não existe valor nenhum que pague o que Jesus fez por nós. Então, assim, a minha eterna gratidão a esse Deus, é esse o meu compromisso, a minha aliança, enquanto eu estiver respirando aqui nessa terra com vida, é servir a Deus. Quero ser mais apaixonado por Ele cada dia, ser mais intenso, apesar de nós, né, das nossas falhas, dos nossos erros, mas é isso, queridos. Quero deixar essa palavra. Sirva ao Senhor, né? Tudo serve de aprendizado. Depois você vai começar a entender, né? Amadureça em Deus. Pense bem em suas atitudes, com quem você ouve, com quem você anda. Avalie sim a liderança, sim, é normal isso, avaliar, né? E entenda, você é um projeto que Deus começou e Ele ainda não terminou, né? Então quero deixar essa palavra aqui no coração dos irmãos. Feliz Dia dos Pais também para todos, né? E logo mais tarde, se os irmãos não tiverem outro compromisso, nós estaremos ali na IBN Nova Geração, né, servindo ao Senhor, ouvindo ali uma palavra de Deus através do pastor Sérgio. E que Deus abençoe. Muito obrigado, Ziel, também, viu? Obrigado a todos aí. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado. É isso aí, vamos agradecer a Deus, né, por tudo. Tá com os príncipes aqui de Jeová, então eu acredito que foi um tempo de mesa muito proveitoso. E é uma honra conhecer o senhor, pastor Sérgio, pastor Daniel. Que o Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Todas as sortes e bênçãos. Depois eu quero dar um abraço de filho no senhor, hein? Tamo junto. Amém. Quero agradecer mais uma vez, pastor Sérgio, pastor Daniel. Nós vamos ter outras oportunidades. Amém. Hoje o tema foi um específico, né? Aí da próxima nós vamos falar sobre os milagres que Deus fez, né? Sobre vários assuntos aí que vai ajudar muitas pessoas aí, vai abençoar a vida de muitas pessoas. Há 12 anos atrás, eu recebi, há 11, 12 anos atrás, recebi uma profecia do pastor Sérgio na minha vida. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Que honra, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. E hoje a gente vê o fruto, né? Amém. Eu sempre falo pro pessoal que eu tenho oportunidade, falo assim, olha, eu recebi uma palavra, eu tô debaixo de uma palavra. Amém. E nada vai me parar. Então eu tô muito feliz hoje por poder voltar novamente com esse trabalho. Glória Que é a algo Deus. que eu amo mesmo, né? É diferente daquilo que eu fazia antes, Amém. que meu trabalho era no Beco dos Valados. Era ali que eu entrava, tirava dali traficante, drogado, né? Viciado, tudo mais. E Deus me deu esse espaço de presente para estar fazendo, né? Para estar cumprindo aí. E eu vi que Deus fez tudo, pastor. E tá fazendo mais ainda. Então eu quero agradecer a todos vocês pela rica oportunidade de poder ter a honra de sentar nessa mesa com um homem como vocês. Tá? Tô muito feliz. Quero agradecer você de estar nos acompanhando. Que tudo aqui seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Né? Que ele cresça e que nós venhamos diminuir a cada dia. Uau. Amém. Assim seja. Que seja para a glória dele. Amém. E que nunca seja para a glória do homem. Amém. Que esse instrumento seja usado para glorificar o nome do nosso Deus. Amém. Tá? E para você que está nos assistindo, segue lá, se inscreve no canal da Startcast. Isso aqui é o programa Conectados. Estamos voltando aí com o programa Conectados. Uau. O outro era Conectados pela Fé. Então eu tô organizando para ser o podcast Conectados, que a gente vai estar falando de várias situações, né? Vai estar trabalhando com outros temas, mas esse vai ser o nosso programa, o Conectados. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Estou meio emocionado, tô até perdendo aqui o rumo das coisas, mas eu prefiro perder o rumo das coisas, não de Deus. Uau. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Queria pedir para o pastor Daniel orar para a gente Amém. estar finalizando. Deus abençoe a vida de vocês. E por mais que esteja difícil, por mais que a caminhada seja pesada, acredite que tem sempre um Deus que está junto com você Aleluia. para te ajudar, para te abençoar. E para os líderes que estão me ouvindo agora, né? Fui líder, não sou pastor, não sei se Deus tem isso para mim. Não espero isso de Deus, porque eu sei que o que Deus tem para mim vai ser da vontade dele. Amém. Mas que vocês entendam que o teto de vocês seja o piso dos discípulos que vocês estão formando.
que vocês olhem para eles e imaginem eles maiores do que vocês. Uau. Foi o que o pastor Sérgio falou. Às vezes o propósito de Deus na sua vida é de formar um grande discípulo para se formar um grande líder. Então, que vocês não percam essa visão, que vocês continuem olhando para isso, que Deus vai fazer grande coisa na vida de vocês. Um forte abraço, muito obrigado por acompanharem nós até aqui. Deus abençoe a vida de vocês. O pastor Daniel vai estar orando para encerrar. Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos. É verdade. Obrigado pela tua grandeza, Senhor. Sim. Obrigado que nós somos alcançados pela tua misericórdia todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que nós tivemos aqui nesse podcast, pela vida dos pastores, dos amigos que nós conhecemos, que estamos aqui juntos, esse trabalho, por essa porta aberta. Amém. Senhor Deus, obrigado pelos irmãos que nos serviram aqui, o Ziel, o Rômulo, o Éder, o pastor Sérgio, na minha vida, obrigado. Obrigado por cada ouvinte, por cada pessoa que está acompanhando esse podcast. O Senhor tem um propósito em tudo, Senhor. O Senhor é o Deus que não perde nada de controle. Aleluia. O Senhor é o Deus que sabe o que faz. O Senhor sabe o fim desde o começo. O Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Pai. E o Senhor conhece a igreja muito mais do que nós, porque o Senhor é o dono da igreja. O Senhor sabe de cada coração, de cada necessidade, de feridas, de traumas, de situações que às vezes nós já passamos e podemos passar também. Mas o Senhor é o Deus que nos nutre. O Senhor é o Deus que nos cura, que nos sara. Amém. O Senhor é o Deus, a tua palavra diz que o Senhor pode fazer a ferida e sarar. O Senhor sabe o que faz, o Senhor é um médico. Obrigado, Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor continue abençoando esse trabalho, que o Senhor continue prosperando, Pai, a obra das mãos dos teus filhos, Senhor. Amém. E que esse objetivo seja alcançado, que é abençoar vidas, expandir o teu reino, Glória que a Deus. almas se rendam ao Senhor Jesus, que o Senhor traga de volta, talvez os que estão feridos, Pai, feridos por uma situação, por uma palavra, por líderes feridos também, pensando em deixar o ministério. Meu Pai, a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. O Senhor é Deus. Os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Amém. O problema é que às vezes nós queremos andar no nosso próprio caminho, Senhor, e esquecemos que o verdadeiro caminho, o único caminho, o caminho é o Senhor Jesus. Meu Pai, continue ministrando, continue falando ao nosso coração, continue nos dando graça, Pai, continue nos dando entendimento, dilata a nossa mente da maneira como que às vezes nós nunca compreenderíamos de uma forma natural, Senhor. Espírito Santo que sonda o nosso coração, faz isso na vida deste irmão, na vida desta irmã. Continue operando, Senhor Deus, continue manifestando o teu poder, meu Pai, e que o nome do Senhor continue sendo engrandecido, Pai, em tudo quanto a gente fizer, e tudo seja para a glória do Senhor, Pai. Assim nós te agradecemos, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa porta aberta, por esse convite, obrigado por esse momento de comunhão, por esta mesa, onde nós fomos ricamente abençoados, Senhor Deus. Muito obrigado. Nós oramos e abençoamos a vida de cada um presente, daqueles que estão nos ouvindo também. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.